Eu peguei os dois na cama, transando, como se o mundo inteiro deles coubesse ali. O cheiro, as risadas baixas, a intimidade. Tudo o que antes era meu, agora estava nas mãos de outra pessoa. Por um segundo, eu congelei. Antes de eu continuar essa história, me conta aqui nos comentários, de onde você está vendo este vídeo. Quero saber até onde essa história está chegando. Eu e o meu marido nos conhecemos ainda jovens, a gente trabalhava na mesma empresa. No começo, era tudo lindo, risadas, cumplicidade, planos. Ele dizia que eu era a mulher da vida dele, e eu realmente acreditei nisso. A gente se casou, montou nossa casinha com o pouco que tinha, e por um tempo, parecia que nada podia nos abalar. Eu tinha uma amiga, dessas que a gente chama de irmã, sabe? Ela sempre estava lá em casa nos finais de semana. A gente fazia churrasco, colocava música, bebia, ria, parecia tudo tão inocente. Mas um dia, eu percebi uma coisa. A gente tinha bebido demais, e eu notei ele, meio perto demais dela. Os dois rindo, trocando olhares, cochichando algo. Na hora, eu tentei não pensar besteira. Achei que era coisa da minha cabeça, efeito da bebida. E deixei pra lá. Mas depois disso, as coisas começaram a mudar. Ela aparecia lá em casa, do nada. Às vezes eu chegava do trabalho, e lá estavam os dois, sentados na varanda, bebendo e conversando. Ela dizia que estava me esperando. Mas no fundo, alguma coisa dentro de mim já gritava que tinha algo errado. O tempo passou. Até que um dia, ela veio com uma novidade. Disse que ia se mudar para um lugar mais barato. E adivinha? Ela alugou o andar de cima da minha casa. Um prédio com 2 andares, o meu embaixo, o dela em cima. O detalhe? Era longe do trabalho dela, longe de tudo que ela sempre quis. Então por que justo ali? Justo em cima da minha casa. Depois que ela se mudou para cima da minha casa, as coisas começaram a mudar. No começo, eu tentava não pensar besteira. Mas era impossível não perceber. Meu marido começou a agir diferente. Ficava mais tempo no celular, saía para resolver coisas urgentes e voltava tarde. E quando eu perguntava onde ele estava, ele sempre dizia a mesma coisa. Amor, eu estava na rua, resolvendo um problema. E eu, burra, acreditava. Só que eu não conseguia mais dormir direito. Tinha dias que eu acordava de madrugada e via o quarto vazio. Ele não estava lá. E quando voltava, dizia que tinha ido fumar na calçada. Mas às vezes, o cigarro nem estava aceso. Meu coração apertava. Mas eu não tinha coragem de acreditar no que estava diante dos meus olhos. Eu tentava me convencer de que era paranoia. Que eu estava exagerando. Que era só coincidência. Foi então que eu comecei a observar. Cada passo, cada atitude, cada mentira disfarçada em sorriso. Eu só não imaginava que a verdade ia me destruir do jeito que destruiu. Um dia, eu saí mais cedo do trabalho. Tava cansada, sabe? E só queria chegar em casa, tomar um banho e descansar um pouco. Quando entrei, a casa tava em silêncio. Chamei o nome dele, mas ninguém respondeu. Olhei nos cômodos, nada. O carro dele tava na garagem, mas ele não tava em lugar nenhum. Foi então que eu ouvi um barulho vindo do quintal. Saí para ver o que era. E quase perdi o chão quando vi ele, descendo as escadas que davam direto para a casa dela. Da vizinha. Da minha amiga. Ele ficou branco quando me viu. E eu perguntei: o que você estava fazendo lá? Ele tentou disfarçar, coçando a cabeça, e respondeu: nada demais, só estava ajudando ela a instalar um suporte de cortina. Na hora, eu não disse nada. Só fiquei olhando para a cara dele, tentando entender como alguém consegue mentir com tanta calma. Mas o olhar dele dizia tudo. E eu percebi que aquela desculpa era só o começo. No fundo, eu sabia. Sabia que ele estava me traindo com ela. Eu só não tinha prova concreta, ainda. Certo dia, num final de semana, eu decidi visitar minha mãe em uma outra cidade. Chamei ele para ir junto, mas ele recusou. Disse que estava cansado, que queria descansar em casa. Até aí, tudo bem. Então eu viajei. Falei para ele que voltaria só no domingo à noite. Mas algo dentro de mim não me deixou em paz. Eu ligava e ele não me atendia. E eu voltei. No sábado à noite, sem avisar, cheguei em casa. Procurei por ele, e nada. O carro estava na garagem. O coração acelerou. E foi aí que eu resolvi ir até a casa da minha amiga. Quando abri a porta do quarto dela, lá estavam os dois, na cama.
transando, como se o mundo inteiro deles coubesse ali. O cheiro, as risadas baixas, a intimidade, tudo o que antes era meu, agora estava nas mãos de outra pessoa. Por um segundo, eu congelei. Não sabia se chorava, gritava ou simplesmente ria da ironia da vida. A pessoa que eu mais confiava me apunhalou da forma mais cruel possível. A confusão explodiu num segundo. Ela tentou se levantar, ele tentou achar palavras, mas eu não queria ouvir desculpas. Aquilo não era conversa, era traição diante dos meus olhos. Em um impulso que foi mais raiva do que razão, comecei a puxar coisas do sofá, atirei almofadas, derrubei uma luminária, como se, ao quebrar objetos, eu pudesse quebrar também aquela mentira. Gritei, xinguei, e a casa inteira ouviu. Os vizinhos começaram a aparecer nas janelas, assustados com o barulho. Ela também partiu para cima de mim. Empurrões e socos, e a situação saiu do controle. Pessoas gritaram lá fora. Eu não lembro de tudo com clareza. Lembro da adrenalina, da dor, das mãos até então amigas me empurrando, e de um sentimento de traição tão grande que eu me via devolvendo cada ofensa com a força que vinha da minha raiva. Os vizinhos ouviram a confusão e entraram na casa. Tentaram nos separar, e conseguiram. Eu saí dali tremendo, com o coração em pedaços, e fui direto para minha casa. Assim que entrei, tranquei a porta do quarto. Minutos depois, ele desceu atrás de mim, desesperado, batendo e gritando para eu abrir. Mas eu não abri. Eu não deixei ele entrar. Fiquei em silêncio, encostada na porta, chorando, tentando entender em que momento o amor tinha virado aquilo. Mais tarde, quando o barulho cessou, eu respirei fundo e decidi abrir. Ele entrou, e eu falei tudo o que estava engasgado. Disse que não queria mais conversa, que entre nós tinha acabado. Falei para ele pegar as coisas dele e ir morar com ela. Com a voz firme, disse que ele não voltaria a morar ali, que eu não queria mais partilhar teto com quem traiu minha confiança daquele jeito. Ele hesitou, tentou argumentar. Ele saiu, não houve lágrimas dramáticas que consertassem o que foi feito. Ele saiu e levou consigo a culpa e o peso do redescobrimento que ele mesmo provocara. Eu fiquei na casa, quebrada, sim, mas inteira em decisão. Olhei ao redor, recolhi o que restou, fechei a porta, e senti que, apesar da dor, algo havia mudado. Eu não mais permitiria que me passassem por cima. Poucos dias depois, me mudei. Para bem longe dali. Longe da casa onde tudo aconteceu. Longe dos olhares, longe das lembranças. Hoje, eu tô bem. Ainda sinto as dores da traição, porque tem feridas que o tempo não apaga fácil. Mas aprendi uma coisa. Melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Comenta aqui de onde você está assistindo. Deixa o like, compartilha com seus amigos e segue para mais histórias reais. Essa é a minha história, e até o próximo vídeo.